Você sabia que hoje a população de gatos cresce mais do que a população de cães, não apenas no Brasil, mas no mundo? E que hoje temos mais de 30 milhões de felinos nos lares brasileiros? A gente vai falar sobre medicina felina, sobre cuidados essenciais para a felicidade, saúde e longevidade dos nossos gatos. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária e aqui é o Pet Doc Cast, o podcast da família multiespécie. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária também, especializada em doenças odontológicas, doutora Patrícia em doenças renais, e nós, obviamente, convidamos alguém para amparar essa nosso bate-papo, que na verdade a gente vai falar muito sobre manejo felino, porque é exatamente o manejo correto desses bichanos que vão impedir que as doenças, uma boa parte das doenças apareçam. E sabe quem vai estar aqui conosco, doutora Patrícia? A nossa querida ex-aluna, não vale contar de quanto tempo atrás, tá? Não. Mas é um ícone na medicina felina lá na região do Vale do Itajaí. E veio presencialmente, especialmente para esse nosso episódio. Que privilégio. Que privilégio. Doutora Melissa Marchiori, muito bem-vinda. Muito obrigada, professoras. Maravilhosas. Ô, Mel, que delícia, Mel. Delícia poder contar com você e de você pegar a estrada para vir aqui conversar com a gente. Sim. A gente se sente tão privilegiada, primeiro por conseguir olhar no teu olhinho e ver que alegria você evoluir, você crescer e você se tornar uma referência. Para um professor, você sabe, né? Sim. Que esse é sempre o nosso objetivo. Eu sou cria de vocês, né? Literalmente. Querida. E trazer você para falar do que você fala belamente no Instagram. Vamos combinar? Tia Mel. Tia Mel. Mel dos gatos. A tia Mel dos gatos. É tão gostoso ver você falar, Mel. Você fala com verdade, com naturalidade, com entrega. A gente enxerga a verdade no teu trabalho. Então, realmente é muito gostoso, sabe? Trazer você aqui. Para que os tutores façam a medicina preventiva, a gente deve fazer, né? Para que os tutores, eles identifiquem as coisas, as doenças, as dificuldades, as diferenças antes que elas se tornem doenças. Porque o gato é muito blasé, né? Ele é muito sério, ele não tem muita expressão facial. Então, ele acaba não demonstrando que ele está doente e a gente só descobre, às vezes, quando está muito avançado. Acabei de descobrir, então, por que a Rebeca é uma gata. Você sabe que a Rebeca também, né? Ela disfarça que ela é maravilha. Só disfarça. Quem me conhece sabe que eu não sou esse puro luxo. Mel, a gente então, como a Patrícia comentou, percebeu assim um constante crescente na população felina. Nós, como médicas veterinárias, presenciamos isso com a nossa jornada já de longa data dentro dos consultórios. A gente sempre atendeu gato, mas era um aqui, um acolá, barará, e isso só cresce dentro dos consultórios, né? A gente tem algumas teorias, existem algumas questões relacionadas a esse crescente, né? Você concorda, então, que é porque as cidades estão verticalizando? Né? Então, cada vez mais prédios, as pessoas morando em lugares menores. O gato parece se adaptar melhor a lugares menores. Isso é um grande mito. Mas isso foi uma das bandeiras fortes do crescimento da população felina no Brasil e no mundo. Sim. Aí, o que acontece? Hoje a gente já está numa fase que não é bem assim, que já existem alguns questionamentos disso. Então, a verticalização das cidades, lugares menores, menor demanda de cuidado, que também é outra questão que está quase se tornando um mito. As pessoas saem de manhã, voltam à noite, deixa o gato 2-3 dias sozinho. O gato não tem aquela demanda de contato, de dependência emocional como tem o cão, que tem que estar junto, senão ele não come, não faz cocô, não faz xixi, etc. Então, existem algumas teorias que foram muito fortemente colocadas pelo grande crescimento dessa espécie e hoje a gente está colhendo frutos disso. Porque as pessoas falam, não, entre cão e gato, me dá aqui um gato, que jogo no apartamento, menos, que é mais teoricamente, apartamento, né?
Pego um, daí pego dois, pego o terceiro, pego o quarto, saio tocar minha vida. Quando chego, e a gente tá vendo que isso não tá dando muito certo. Você que trabalha com a medicina felina, tem contato com essas dores, né? E eu acho que justamente o crescimento exponencial do felino dentro dos lares é que nos mostrou as pessoas. A gente não sabia como era isso antigamente, porque tinham poucos gatos, né? Era mais o gato livre, aquele gato da casa, exatamente. Que ele vai à noite, caça, volta, briga, passeia. E esse gato, teoricamente, o semidomiciliado, é até um pouco preocupante o que eu vou falar, mas entendam que eu não estou dizendo que o correto é ser livre. Mas o gato deveria ter liberdade. Porque ele precisa dessa liberdade, ele precisaria ter um ambiente externo, mais rico. De desafios. Exatamente. Eu digo sempre que o gato precisa do desafio mental. O físico, ele responde ao desafio mental do gato. Então, ele precisa, porque o gato é aquele animal que faz o bote, que encurrala, que se esconde, que planeja a caçada, o bote. Então, isso demanda bastante dele, né? Tudo isso é muito mental. E isso deixa ele muito mais relaxado. Então, se a gente não pode, por questão de segurança, e não deve mesmo, deixar esse gato ir para a rua, a gente tem que oferecer isso dentro de casa. A gente tem que ser capaz, do lado lúdico, a gente transformar de uma maneira lúdica, e o gato tem essa capacidade de jogar o brinquedo embaixo do sofá, porque, minha presa se escondeu, ela tá longe, eu vou ter que pegar, e ele tem esse lado lúdico muito bom, ele mantém isso, e a gente precisa tentar trazer isso para dentro de casa. Então, é um mito, gato melhor não ficar sozinho, não deve ficar sozinho, a gente tem que brincar, não deve passar horas sozinho, a gente precisa interagir e muito com o gato. Olha só, isso é muito importante, porque para você que está aí nos ouvindo, que pensou em, eu vou pegar um gato porque é mais fácil, saiba que você adotar um gato, comprar um gato, traz consigo muitas responsabilidades, senão as doenças e as consequências desse manejo inadequado vai começar a acontecer. Você sabe, que a gente fala muito aqui no Pet Doc, é o nosso lema, né? Que bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Então, quando a gente fala que bicho é bicho, o que a gente quer dizer? Que a gente precisa conhecer e respeitar as características daquele indivíduo. Então, sabendo que essa receita do pega o gato e deixa o gato lá num ambiente pequeno tá trazendo para eles uma série de doenças mentais, emocionais, que se refletem no físico, fazem sim a gente começar a entender que essa receita não tá dando certo. Então, essa foi a grande motivação, né, Rebeca, desse episódio. Sabe por quê, Mel? Porque não são só os responsáveis que não sabem cuidar de gato. Os veterinários também não sabem. Tá? Então, assim, um veterinário não sabe recomendar para uma família, não todos, né? A maioria. A maioria não sabe como recomendar para uma família como preparar a casa para receber um gato. Como preparar o gato para receber um irmãozinho. Será que eu posso ter 3, 4, 5, 20 gatos em casa? Né? O que eu preciso fazer para uma introdução alimentar adequada? O gato bebe água ou come água? Sabe essas questões assim simples do dia a dia? Foi isso que a Rebeca disse, eu quis dizer quando falou em manejo felino. Então a gente queria começar com você bem do comecinho mesmo. Então, eu adoro gato e eu quero trazer um gato para casa. Qual o primeiro passo que eu dou? Eu acho que a primeira coisa é você se perguntar, você identificar o seu estilo de vida. Como é o meu estilo de vida? Eu sou uma pessoa que viajo muito, eu sou uma pessoa que passo muitas horas fora de casa. Eu acho que identificar o estilo de vida e lembrar que esse animalzinho, ele vai fazer parte do meu orçamento familiar também, eu acho isso muito importante. Eu sempre digo que a empolgação, ela é um erro gravíssimo quando se fala de animais de estimação. E comum, né? Você vai numa feirinha, tá passeando no shopping, vai numa feirinha, gostei, vou levar para casa. Mas você não sabe se você vai poder cumprir as etapas daquele animalzinho de estimação na tua vida, né? Se você vai poder trazer ele para dentro de casa, o que eu preciso? Como vocês estavam falando.
Então, você pegou um filhote. Pensar que a gente precisa de uma caixa de areia, né? Uma caixa de areia. Ah, mas ele é pequeno. Mas pensa que esse gato vai crescer. Vamos dizer que hoje um gato vive em média 19 anos. E não estou chutando baixo. É 19, 21 anos. A gente tem gatos vivendo muito. Então, a gente pensa na caixa de areia, pensa no pratinho de comida. Então, uma caixa de areia grande, ampla. Hoje em dia, existem caixas de areias bem grandes, com a entrada baixa, então um filhote também pode usar. No início, usar uma areia higiênica, uma menor quantidade, se for um filhote que você adotou, que você comprou, né? Mas eu comprei um gato, eu adotei um gato idoso, e esse gatinho idoso estava no abrigo há muitos anos, me apaixonei por ele e quis dar uma oportunidade de vida para ele. Opa, esse gato idoso também tem exigências, provavelmente ele tem uma doença articular, uma doença degenerativa articular, então a gente também tem que pensar que a caixa de areia para ele tem que ser uma caixa de areia diferenciada, né? Com uma abertura mais baixa, com laterais baixas, para que ele possa entrar e sair sem exigir muito das articulações. A gente tem que pensar, esse gatinho o filhote, ele vai subir no sofá, ele vai precisar da unhinha, a gente precisa gatificar o ambiente, a gente precisa oferecer texturas de alimentação diferente para o filhote, para que ele aprenda a comer texturas diferentes, para que futuramente ele não seja aquele enjoadinho que, eu só aceito ração seca, eu só aceito patê. Tem uma curiosidade bem engraçada que o Brasil ele é campeão em... eu não vou saber quantificar, mas o Brasil é um dos países que mais tem casos de doenças urinárias. A Paty deve saber muito melhor do que eu, doenças urinárias nos felinos. Porque é um país onde foi criado a tradição do alimento seco. Então, eles não têm costume do alimento úmido. Graças a Deus, isso está mudando. A gente sabe que o sachê pode e deve ser dado para o gato, mas lá fora, o alimento úmido ele é o alimento principal. Então, os gatos eles não têm tantas doenças urinárias quanto os nossos gatos no Brasil têm. Então, se a gente começar a introduzir isso desde pequenininho, a gente vai ter um gato também que vai tomar água através do alimento e vai urinar mais. Então, a gente tem que entender que tudo no caso, é investimento. Você gasta um pouquinho mais na alimentação, numa fonte, né? Que desde bem pequenininhos eles já tomam água na fonte. É investimento, você vai gastar menos. Vai economizar com tratamento de doença, Exatamente. Diagnóstico e tratamento. Exatamente. Você falou um termo bem interessante, gatificação. Explica para quem está nos ouvindo o que é essa gatificação, que é um termo que está sendo mais usado atualmente. A gente não entendia muito bem antigamente por que os gatos arranhavam os móveis. A gente trouxe para dentro de casa um animal teoricamente selvagem, né? Ele já é considerado domesticado, ele já foi considerado domesticado, mas ele é um gato que mantém os seus costumes quase praticamente intactos. Então, ele é muito menos domesticado do que o cão. Do que o cão, exatamente, né? E aí a gente tem a questão do território. Gato também é um animal territorialista. E se ele não tem a convivência com outro gato, ele vai disputar território conosco, com os humanos da casa. Mas não disputar território de uma forma negativa. Ele só quer carimbar o cheirinho dele na família. Então, por que o gato arranha sofá, por exemplo? Porque tem o nosso cheiro ali. A gente senta todo dia ali. E o gatinho, ele tem o chulezinho, tem os feromônios que ele produz na mão, nas bochechas, na parte superior da cauda. E ele vai ali fazer marcar o território dele também. Mas a gente não quer que ele destrua o sofá, a cortina, o box da cama. Então, a gente tem que gatificar. A gente tem que colocar material adequado para que eles façam isso. Como, por exemplo, arranhadores de sisal, arranhadores de papelão. E colocar, não adianta você montar aquele quarto para o gato perfeito. Colocar nichos, gatos gostam de ficar no alto, observar do alto, né? Como predadores, porém também presas, eles gostam de ficar no alto, eles gostam de observar tudo. Então, a gente tem que colocar nichos para que eles possam fazer o parkour deles, digamos assim. E é importante a gente entender que aquele quarto que a gente... reservou para eles. Isso, que a gente idealizou para eles,
talvez não seja o lugar mais ideal para você montar a gatificação. A não ser que você faça home office, por exemplo, e você trabalhe o dia inteiro naquele lugar. Aí, perfeito você gatificar um quarto específico que é o teu escritório. Porque ele vai amar estar ali com você. Agora, você gatifica um quarto e você fica principalmente na sala ou no teu quarto, não faz sentido nenhum. Porque o gato é um animal extremamente amoroso, companheiro. Ele tem maneiras de demonstrar, não necessariamente deitando no teu colo, vindo com você o tempo todo, mas o fato do gato estar ao seu lado, você já pensa, meu Deus, ele me ama muito. Exatamente, porque ele tá ali porque ele te ama. Se ele não gostasse da tua companhia, ele não estaria junto, né? Então, isso são coisas que a gente precisa valorizar e fazer direito. Gatificar é nada mais, nada menos do que proporcionar a ele aquilo que ele teria em vida livre. Locais para arranhar, locais para escalar, para fazer o parkour dele. Tem aqueles momentos do zoom, né? para se esconder. O zoom, né, que eu brinco que é igual o fliperama de antigamente, que você apertava a bolinha e ele... O gato faz isso na casa. Então, ele precisa ter isso. Ah, mas eu moro num kitnet. Não tem problema. Faz tudo. Ou eu não quero interferir na decoração da minha casa. Aí, então, assim, desculpe. Aí a gente fala o seguinte, eu e a Patrícia, a gente sempre fala sobre planejamento familiar, Mel. Exatamente. Então, assim, as pessoas vão, como você bem comentou, vão no impulso, vão ali, ai, que bonitinho, blá, 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 vou levar. Tenha consciência que esse vou levar, sob a forma de adoção ou de compra, né? Tem consequências. Então, esses dias até ouvi uma conhecida minha falando, minha amiga comprou um Golden Retriever, tá pagando em 10 vezes, o cachorro ficou doente, ela mal tem dinheiro para pagar a parcela do cachorro, agora não tem dinheiro para pagar veterinário. Entende? Então, gente, é planejamento, você está introduzindo na sua família um ser vivo, que vem com características, né, características individuais, né? Mas também tem pessoas porque eles têm personalidade. Exatamente. Exatamente. É um indivíduo que muitas vezes vem com doença, ou adquire doença, Isso né, é na primeira infância ou até mesmo quando adulto. Então, assim, gente, é importante, é lindo, é maravilhoso, é um amorzinho, mas assim, tenha consciência de todo o contexto, ou pelo menos uma consciência mínima. Mel, a gente comentou, já que a gente tá falando desse comecinho, tem muita gente que se empolga nas adoções. Sim. Né, porque tá super na moda e tem muitas pessoas que fazem os abrigos de gato, existem as ONGs de gato, exclusivas de gato e tudo mais. Maravilhoso, perfeito. Até me gerou uma preocupação recente o filme Flow, porque o filme Flow, ele aumentou absurdamente o número de adoções de gatos pretos. Ótimo, mas será que essas pessoas estavam preparadas para adotar esses gatos? Então, a gente precisa fazer o planejamento familiar. Então, os gatinhos, eles vêm doentes, as pessoas, elas compram para gastar com a compra do animal, é lindo. Para gastar com aquilo que vem junto com o animal, é o que a gente, aí o veterinário, né, ele gera aí o veterinário aquela é caro, revolta, mas exatamente. a compra do bicho Exatamente. não é cara. Eu brinco que o animal de raça deveria já vir com no contrato ali uma cláusula que já dá um desconto para o veterinário, porque ele vem com, principalmente se for os gatinhos persas, por exemplo, vem com ácaro de ouvido, vem com fungo, vem com muitas vezes herpes vírus, né, o complexo respiratório viral. A gente não pode esquecer também dos gatinhos de adoção de grandes abrigos, eles também vêm muito doentinhos, né? A gente tem a questão da felve, é engraçado que falando, então eu não devo adotar, eu devo comprar. Não. Eu estou dizendo justamente que tanto um quanto o outro tem a sua questão. Tem a consciência. Exatamente. A gente teve recente, né, um exemplo de uma amiga nossa, nossa terapeuta em comum, inclusive, e ela estava desesperada. Ela falou, meu Deus, adotei um gato de uma ONG, o gato veio cheio de problema, meu filho tá pegado, tem uma doença infecciosa, uma suspeita de doença infecciosa, tô tendo que deixar isolado, porque ela tem uma outra gatinha adulta, já tô tendo que deixar isolado no quarto, meu filho só chora, eu também tô envolvida, e aquilo virou um caos na família. Até entender, se resolver o que é, o que não é. Até semana passada o caos estava instalado. Então é sobre isso. Esteja preparado, porque às vezes aquela alegria pode vir junto
Vem um Com pacote. problema. Isso é normal, qualquer um tá exatamente. sujeito a isso. né? E eu sempre digo assim, se você quer comprar um filhote, não procure o barato, porque o barato sai caro. Tenha recomendações, procure referências de outras pessoas que já compraram, procure locais gatis renomados, com histórico, com avaliações, Que aí né? os filhotes serão mais caros, Isso, naturalmente. exatamente, porque o barato vai sair caro de uma outra maneira. Se você for adotar, adote aquele filhote também, de preferência de um abrigo bacana, ou de pessoas que você conhece, de famílias que a gata teve filhote, às vezes a pessoa que trabalha para a família, a gatinha teve filhote, adote esse filhote. Pode adotar de grandes abrigos também, mas que tem um pouquinho mais de referência, e você sabe que esses abrigos têm bastante cuidado, né? E eu digo também assim, a partir do momento que você adotar um gatinho, não pegue esse gatinho e sai correndo para o veterinário. Na verdade, deveria fazer isso. Porém, o veterinário, quando recebe esse gatinho, ele não sai fazendo vacina. A gente precisa respeitar um períodozinho ali de quarentena, digamos assim, que não são 40 dias, mas um período. Peguei o filhote, levei no veterinário. Eu, como médica veterinária, eu vou receber esse filhote, vou examinar esse filhote, fazer a vermifugação correta, fazer tratamento para pulga, ácaro de ouvido, examinar bem esse filhote, orientar o tutor aos cuidados básicos necessários, qual material utilizar, fazer uma orientação de tudo Todo isso. esse manejo que você explicou há pouco, né? Como manejo, introduzir esse gato em E casa. vou pedir para ele observar esse animalzinho por 15 dias. Se dentro dos 15 dias esse animalzinho, esse gatinho, não apresentou nenhum tipo de manifestação de doença, aí, beleza, venha novamente e a gente inicia o protocolo vacinal. Não é um desespero vacinar no primeiro momento. Até porque a gente precisa proteger esse gatinho do contato com outros animais, principalmente outros gatos da família, pela segurança dos outros gatos. Isso é outra questão, né, Mel? Então, quando você adquire um novo gato e você já tem gatos naquela casa, você tem que deixar isolado, O né? ideal é que fique isolado, né? Que esse gatinho não tenha contato, e que esse contato ele pode acontecer através de troca de cheiros, presença positiva, um do lado de cá, outro do lado de lá, se possível uma porta de vidro, mas claro que isso tem todo um andamento para acontecer. Isso tem são etapas que a gente deve seguir, né? É muito fácil a gente falar, mas na prática são etapas que a gente deve seguir para que isso seja feito e seja um sucesso, digamos assim, no final, e a gente possa juntar esses animais. Outra coisa que eu queria falar particularmente não existe uma idade para realizar o teste de FIV-FeLV. Até porque o teste de FIV-FeLV não é único na vida daquele paciente. Então, se você consegue pegar uma amostrinha de sangue de um paciente, digamos, recém-nascido, e for testar, poderia fazer. Claro que a gente adota, ganha o filhote, compra, eles vêm com 45, 60 dias, mas já é possível coletar sangue daquele paciente e fazer o teste de FIV-FeLV. Depois, vai castrar, testa ele novamente. Daqui um ano, no reforço vacinal, testa novamente. Ficou doente, testa novamente. Gente, isso que a doutora Melissa está falando, FIV e FeLV, são duas doenças muito frequentes na população felina. São doenças incuráveis e que podem causar danos muito graves. Gravíssimas, É né? muito importante você saber se o seu gato ele é positivo para uma dessas doenças e fazer o acompanhamento adequado. Exatamente. A gente tem uma frase, né, Mel, que volta e meia a gente fala na veterinária, que miou, testou. Então, assim, se você tem um gato e ele mia, teste. Né? E como a doutora Mel falou, isso é bem importante, né, Paty? Até Então, porque, né, a gente está fazendo um teste, muitas vezes, que detecta anticorpo. Isso. Mas se a resposta imune não foi requisitada, ou seja, o vírus entrou, se escondeu, e o sistema imune não precisa estar vigilante, não vai produzir anticorpo suficiente. Por isso, né, Mel, a importância de você testar e retestar ao longo da vida. E como a Rebeca disse, são duas doenças graves, mas eu quero falar o nome delas para as pessoas entenderem a gravidade. O FIV é
vírus da imunodeficiência felina. É a AIDS Aedes felina. E a FeLV é o vírus da leucemia felina. Ou seja, é um vírus que tem um potencial gigante para desenvolver câncer de sangue, né? Mas não é só isso, né, Mel? Tem impacto sistêmico, ou seja, traz consequências em vários órgãos e sistemas do corpo. E a importância familiar também, familiar, exatamente, porque às vezes esse gato que é positivo tem todo um manejo de você misturar com o gato que já existe, o risco tem que garantir que o gato que já existe esteja vacinado, né? E o próprio apego da família. Quando a gente fecha um diagnóstico de FeLV, né? Quando a gente faz um teste e dá positivo, lembrando também, deu positivo, retesta, porque pode mudar esse score por conta do sistema imunológico, mas é um momento em que a família leva um baque muito grande, porque às vezes é aquele único animal de estimação, né? E, poxa, você tem uma doença que, infelizmente, ela não tem cura, ela vai levar a óbito em algum momento, mas eu sempre digo, ter FeLV não é condenação. Principalmente a FeLV, que ela é a mais letal, digamos assim. Mas a gente precisa ter uma atenção redobrada. Minha gata viveu 9 anos com FeLV. Então, é possível, né? É possível ter uma vida com extrema qualidade de vida por muito tempo tendo essa doença. Isso. Né? Sem dúvida. Exatamente. Mel, falamos de informações super importantes aqui, né? A necessidade de quando se pega um gato novo num ambiente onde já existe o gato, da quarentena, da consulta veterinária, não para vacina, mas para orientações iniciais, para orientação da quarentena, para retorno, né, em aproximadamente 15 dias, daí sim para vacina ou para outros exames, enfim. E a gente começou lá no comecinho falando de como preparar essa casa. Então a gente falou da gatificação, a gente falou da caixinha de areia, né, que eu achei lindo, e isso é necessário mesmo, de borda baixinha, não precisa uma quantidade gigante de areia, mas o suficiente para depois das necessidades esse gatinho esconder, né, exatamente. o feito dele. E tem muitas dúvidas muito simples, como, por exemplo, existem caixas de areia, que são os banheiros dos gatos, fechadas. Então, é melhor uma caixa fechada ou uma caixa aberta? Onde a gente coloca essa caixa? Quantas caixas precisa ter em casa? Então, a gente, se é um gato único em casa, porque a caixa fechada, ela é uma questão de conforto para o tutor, para que aquele gato não espalhe areia, porque a gente sabe que tem gato que joga areia pro alto, né? E também tem aquele tutor que coloca muito areia, que enterra a patinha do gato até um ponto que também não é bom, né? O ideal é que ele cubra, digamos, a patinha e consiga cobrir as necessidades dele direitinho. Então, a caixa fechada, ela realmente não é indicada. Por quê? Porque se tem só um gato, tem caixas fechadas com porta, inclusive, fica totalmente escuro. A gente sabe que o gato enxerga muito bem no escuro, mas não no escuro total. Então, se ele tiver totalmente escuro, ele não vai enxergar. Isso pode gerar insegurança. E aquele gato, por exemplo, à noite pode não querer entrar na caixa de areia, porque ele pode se sentir inseguro lá dentro. Casa com mais de um gato. Se tem um gato que faz bullying, que não tem não são amigos, digamos assim, o gato que sofre bullying pode evitar de entrar naquela caixa. Por quê? Porque o gato malvadão lá para bem na porta, e quem diz que ele vai sair e vai enfrentar? Te pego na saída, é o famoso te pego na saída, entendeu? Então, ele não vai querer sair dali. Então, caixas, o ideal, principalmente para casa onde tem muitos gatos, são várias caixas de areia. O ideal é uma caixa por gato e mais uma. Então, se eu tenho um gato, deveria ter 2 caixas. 2 gatos, 3 caixas e assim por diante. O ideal é que elas fiquem longe do alimento e da água, né? Longe da comida e da água. E o ideal é que elas fiquem num local... Bom mesmo seria se elas ficassem centralizadas. Porque aí esse gato poderia entrar nela por qualquer lado da caixa. E se eu tenho um gato malvadão que pratica bullying, se ele está aqui, o gato vaza por ali. Se ele está estrategicamente posicionado, esse gato tem, digamos,
3 lados para ele poder fugir daquela caixa. Né? Só que a gente sabe, cada vez a gente mora em ambientes menores, cada vez a gente a gente quer ter o gato, mas às vezes não quer destoar da decoração. Então vamos pelo menos pensar num local onde esse gato tenha pelo menos 2 possibilidades de saída e evitar a caixa de areia fechada também. Você sabe que eu acho engraçado isso, porque você comentando, Mel, tem muito de empatia, né? Por exemplo, ninguém gosta de fazer xixi ou cocô no escuro. Por que o gato vai gostar? Eu enxergo melhor no escuro. Tá, eu posso enxergar melhor que qualquer... Eu continuo não gostando de fazer xixi no banheiro escuro. Outra coisa, ninguém come no banheiro, meu. Aí você vai lá comer a tua raçãozinha e tem um fulaninho fazendo um gabiru do teu lado. Poxa vida! Não, você não Ninguém vai. gosta. Você não vai no restaurante e senta na mesa do lado do banheiro, Ninguém né? gosta de Ainda sentar mais ali. eles que são extremamente olfativos, que têm uma Exato. capacidade olfatória absurda. Extremamente limpos, né? Até gato é um animal muito limpo. Então, eles evitam ao máximo. E outra coisa que eu falava nas aulas de fisiologia, você vai lembrar. Para você fazer cocô, fazer xixi, você tem que estar com o teu sistema parasimpático ativado. Ou seja, você tem que estar calmo e tranquilo, né? Por isso que a mulherada vai na casa do namorado, não faz. Trava. Viaja, trava. Fica 7 dias enfesada, Aham. porque tá lá e com medo. Não pode escutar eu soltando um peidinho. Exatamente. Né? Eu falava isso em sala de aula. Sim. Então, quando você coloca essa caixinha de areia na área de serviço, Perto liga a da tua máquina de lavar. máquina de lavar, imagine o gato lá com aquela máquina fazendo barulhos. Cara, não vou conseguir soltar, né? Então, tem que estar calmo, tem que estar tranquilo, tem que ser um ambiente em que ele se sinta seguro. Senão o gato segura o xixi, vão ter as doenças do trato urinário. Sim. Segura o cocô, daqui a pouco tem o fecaloma, ou seja, tem Sim. um bolo de cocô duro lá dentro. Junto com o pelo, que ele se lambe. Que só com lavagem intestinal para tirar. Então, você sabe, Mel, que às vezes esses gatinhos sofrem por erros nossos. Aham. Então, eu tenho um professor maravilhoso que ele diz que nós também estamos transformando os nossos gatos em Nutellas. O gatinho Nutella, sim. Que a gente Até já imagino quem seja A gente tá esse professor. protegendo demais. Que esses gatinhos precisariam ser dessensibilizados. Então, a gente deveria expor os filhotes, principalmente, a situações que podem acontecer. Então, ao barulho de uma furadeira. Hoje em dia tem no Spotify, por exemplo, tem playlists com esse tipo de coisa. Toca música clássica, aí toca foguete, estouro de foguete de artifício, furadeira, vários sons. É porque assim, vamos voltar um pouquinho na vida lá fora. Na ancestralidade, era esta calmaria, esta paz. Passarinhos cantando. Os passarinhos cantando enquanto eles iam... Não, eles estavam lá fazendo um cocô, daqui a pouco vinha ali alguém atacando ele tinha que interromper Mas cortar o fax no meio, Rebeca, com estresse, é chato. Nossa, fax, Mel. Fax, Melissa. Você falou a tua idade agora. Pelo amor de Deus, gente. Foi passar um fax ali, cortou A no gente meio. tenta disfarçar aqui, Mel, com a maquiagem, Exatamente, a gente com faz um estilo, botox, a gente se programa, faz um botox, essa aqui vem e fala fax. Me passar um fax, entregou. Um e-mail, Paty. então, um Agora WhatsApp. é uma Agora mensagem não, de agora não. WhatsApp. Passei um WhatsApp. Desculpa, gente. Gente, eu peço desculpas, eu sei que muitos de vocês nem sabem o que é um fax. Muitos hoje em dia não Procura aí, sabem. né? Vamos pular essa parte. Outra coisa importante é o granulado que vai ser utilizado, né? Então, a gente deve evitar o pellet de madeira, porque o gato não usa, né? Ele vai... A grama do vizinho é muito mais verde, o jardim fofinho do vizinho, a terra do vizinho é muito mais macia. Então, ele sempre vai no canteiro, que é mais macio, aquele gato semidomiciliado. Ele vai usar uma areia bem mais macia, ele gosta. Então, aquelas areias de pedrinha, o granulado de madeira. A gente tem que lembrar que a urina do gato libera o odor de amônia, né, Paty? Sim. Então, antigamente, agora lá vou eu,
Tinha o Ajax, lembra? Que tinha aquele Nossa, aquele cheiro cheiro. que você lacrimejava. A Tadinho. urina do gato tem esse cheiro se ela ficar muito tempo ali. Então, e ele não gosta disso. É por isso que quando ele faz longe de onde ele costuma ficar e ele tampa. Porque ele não gosta desse cheiro. E esse até cheiro porque atrai. esse cheiro, isso que eu ia falar lá nos primórdios, esse cheiro atrai Atrai os o predadores. Atrai predadores. Então, a gente precisa oferecer para esse gato, não é o que você gosta. Faça o teste, traga opções, mas lembre que quem tem que gostar é o teu gato. Ele tem que gostar daquilo que ele está usando. Se ele aprovar, tudo bem. E outra coisa muito importante. Eu vi que tem uma areia nova que eu quero experimentar. Lembre-se, se você tem um gato acostumado a usar uma areia específica, independente de quanto tempo, se você for introduzir uma nova areia, tenha uma nova caixa de areia com a nova areia e deixe a que ele estava acostumado a usar, mantenha aquela caixa como antigamente, porque aí ele vai fazer essa troca gradualmente. E se você ele vai não perceber gostar, se ela aceita. se ele não gostar, ele continua usando aquela anterior, para que a gente não tenha problema urinário, principalmente em gatos machos, né? Que são o pavor de todo médico de felinos. Mel, outra coisa que eu acho muito importante da gente falar é sobre a escolha da caixa de transporte. Sim. Ou a forma de transportar esse gato, porque não necessariamente precisa ser numa caixa, certo? Em termos, Paty, eu acho que a eu- caixa de transporte, ela nos traz segurança para aquele gato. Eu sempre digo que um gato amedrontado, um gato em pânico, você não segura esse gato de maneira nenhuma. Pode estar com a guia mais Top. perfeita, desenvolvida para gato na NASA. Se ele quiser fugir, ele vai te estraçalhar o rosto e vai fugir. Então, eu sempre digo assim, meu gato é acostumado a andar de carro, andar na guia, andar na coleirinha. Tudo bem, mas lembre-se que numa situação de pânico, esse gato vai dar o pinote. Mel, Ele não tá com a mãezinha. Eu concordo muito com isso, porque hoje realmente está na moda os gatos encolerados, né, de peitoral. Coleira e peitoral, né? Eu fico muito assustada. Eu já presenciei cenas, assim, muito preocupantes. Sim. Então, acho a cena é bonita. Mas aí a gente processa tudo que pode acontecer a partir daquele cenário. Eu fico desesperada. E a gente tem que identificar o gato que é treinável para isso e o gato que de maneira nenhuma vai aceitar isso. Então, se o teu gato dá sinais de que você coloca a coleira e você tenta, esse gato não sai do lugar, esse gato deita de lado, ele tenta tirar a guia, ele pula igual um cavalo, né? Doido, ele não tem esse perfil, ele anda abaixadinho, né, rente ao chão, assim, anda olhando para todos os lados, ele não tem esse perfil. Se você vai treinando e ele vai perdendo isso, a gente vê que ele vai se adaptar. E aí você tem que escolher os lugares para esse gato. Exatamente. Você vai numa clínica que é só de gato. Beleza. Agora, o que eu vejo? Esses gatos, às vezes, em recepções de hospitais e de clínicas veterinárias mistas. Eu falo, gente, se um cachorro cruza a frente desse gato e esse cachorro odeia gato, já era. E assim, você tem um paciente também, você como veterinária que vai atender aquele gato, você tem um paciente com todos os parâmetros alterados. Então, você alterou todos os parâmetros, aquilo alterou todos os parâmetros do teu paciente. Aí, se era só uma vacina... só uma consulta, lembrando que vacina é consulta. Se era só uma consulta para uma vacina, você tem um gato que está com os parâmetros todos alterados e você não sabe o que é normal e o que não é. Se ele está saudável de fato ou não, né? Exatamente. E a caixa de transporte, falando em si da caixa de transporte, para gato, o ideal seja aquela caixa de transporte que abre em cima. Para que eu brinco que às vezes a gente corre um risco absurdo, porque você atende o gato, a caixa de transporte só abre na frente, aí você tem que, ou ele sai por conta, eu sempre coloquei no chão e esperei ele sair, brinquei, petisco. Também, eu digo que a minha consulta, ela não dura 1 hora. Quanto tempo dura a tua consulta? Eu não sei. Eu não marco assim de 1 em 1 hora, porque eu posso levar muito mais tempo, porque eu vou no tempo do gato. Sim. E é engraçado que eu sou uma pessoa extremamente agitada. Vocês me conhecem como minhas professoras. Eu sou um furacãozinho. Na presença de um gato, eu falo baixo, eu tenho gestos lentos, eu mudo completamente. Mel, você sabe que eu aprendi muito
né? Quando eu dei aula para você, a gente não falava em manejo cat friendly. Não. Não existia isso. Eu fui fazer curso de manejo cat friendly. Porque eu falei, nossa, eu tô totalmente diferente. fora do mundo, eu não tô dando conta mais de atender esses bichos, de me adequar a essas famílias multiespécies e me adequar ao perfil do animal. A gente tem que aprender. Eu fiz curso, era online, mas eram cursos, né, Sim. excelentes. Era americano esse curso que eu fiz, algumas semanas, e foi fundamental para mim. Foi um divisor de águas. A gente subestima muita coisa. Muito. E daí é aquilo que você falou, né? A gente que é mais elétrico, etc., você tem que entrar na vibe. É uma consulta de gato, eu mudo o meu status. Eu mudo o meu status para conseguir me conectar ali. Exatamente. Porque para mim é difícil baixar, né? Exatamente. A energia, essa... E às vezes você é muito felícia também, né? Aí você vai pra cima do gato com aquele fervor, você tá dando... Você tá perdendo. Exatamente, Tá você tá dando dando passo tiro pra no trás. pé, passo pra trás, porque você precisa ir No tempo no ritmo do gato. Eu tenho gatos, pacientes que se esfregam, eles saem da gaiola, se esfregam, se afofam na gente, na mesa, em tudo. Você vai examinar, ele começa... Porque você tá passando o limite dele. Gato começou a bufar. Eu digo que bufar é pior do que fazer o fu, né? O gato, quando começa. Meu Deus, você tá morto. Para por ali, porque você vai morrer. Você vai ser. Nem fale isso pra mim que eu mas saio é só correndo. um gato. Não subestime um gato. Ele é um animal Morro de medo. extremamente letal, eu brinco, que são 5 armas. A boca e mais 4 patas. Eu né? tava dando aula de semiologia semana passada sobre isso, né? Sobre técnicas de contenção e tudo mais. Sim. Tô falando exatamente isso. A importância da caixa de transporte é a nosso favor. Isso. Porque se ela abre em cima, a gente abre a caixa, às vezes você examina o gato por ali. Exato, Ele não sem tá afim de tirar sair, ele da caixa. Porque ele Exato. demonstrou que ele não quer sair da caixa. Isso. E aí, quando o tutor acha que ele tá pronto para sair, eu não ponho a mão lá dentro. Eu peço para o responsável retirar. Sim. Então, são tantos detalhes. Não, e aferir a pressão, que eu preciso dele calmo, ele se sentindo seguro. Sim. Ele se Na sente caixinha seguro perfeito, né, naquele lugar onde ele reconhece algo O que é cheiro, dele. aham. Né? Então, a caixa de transporte, para mim, que faço muita pressão, bom, deveria ser uma regra, né? É fundamental que seja num local onde o gato se sinta seguro. E a caixa de transporte talvez seja o único lugar. Isso, e de ela precisa segurança. fazer parte da rotina desse gato em casa. Outro ponto. Porque esse gato não pode ver só a caixa de transporte quando ele vai para o veterinário, porque ele vai fazer uma relação tão negativa que a hora que ele vira aquela caixa, ele vai sair correndo. E Ele vai sumir. E tem tutor que não consegue pegar o gato. Não consegue. Não consegue pegar para trazer. Eu Não. já tive paciente que estava marcada a cirurgia, já tinha atendido, etc. Ele falou, doutora, eu não consegui. Não consegui pegar o gato. Eu falei, meu Deus, pra mim isso é muito chocante. Porque você não domina o seu animal e o gato é isso. Você não Só domina. que o gato é bem assim. Você não domina. Você não domina. É. Se ele não quer, ele não faz. Então, assim, a gente tem que ter essa caixa de transporte com uma coberta, fazer um reforço positivo, dar o petisco dentro da caixa de transporte, brincar com ele, jogar o brinquedo dentro daquela caixa de transporte, tornar um ambiente agradável para que ele possa dormir durante o dia naquela caixa de transporte. Isso é fundamental Perfeito. para que ele tenha a caixa de transporte como local seguro. Então, tudo bem, eu vou entrar aqui, vou para o veterinário. No veterinário, eu só vou ser retirado da minha caixa de transporte se eu quiser. Pelo E depois, por último, você vai fazer toda a tua anamnésia, conversa, nananã. Quando você for examinar esse gato, você aí vai ver, ou você chega, abre, deixa ele passear, deixa ele conhecer, supondo que é um consultório amigo do gato, né? Gatificado. E depois, terminou, ele quis voltar para a caixa, pronto. Acabou ali. Tem gato que é super covarde, faz o freezing, né? Que a gente fala, que ele congela. Você mexe ele, você examina ele inteiro. Botou na caixa de transporte, ele vira no bicho. Ele vira, normal. Aí ele avança, ele faz full. Exato. Porque é onde ele ele está no tá. ambiente seguro dele, é o território dele. Então, a caixa de transporte ela é fundamental e as que abrem em cima são as melhores. Sem Agilizam dúvida muito a nenhuma. nossa Ô, Mel, uma coisa que eu aprendi que eu achei super legal, veja se é isso mesmo, tá? Se eu entendi certo. É que essa caixa de transporte tem que ser de um tamanho suficiente para o gato conseguir dar uma volta nele mesmo, né? Então, exatamente. esses mochilas transportes
não obedecem bem essa regra, né? Elas É não problema. e elas não são muito legais também, porque geralmente elas são muito abertas. Então, Sim. o gato fica muito vulnerável. Ele O fica. ideal é que a gente cubra aquela caixa de transporte. Ela é transparente, né? Toda a frente A dela, gente tem né? que imaginar que um gato dentro de casa, ele tem uma visão todos os dias. No máximo, ele olha da janela, ele tem uma visão ampla, mas é um cenário que não muda drasticamente. De repente, você coloca ele dentro de um carro, numa caixa de transporte, e do lado passando caminhão e moto e gente te oferecendo coisas. Então, esse gato entra em pânico, é uma informação visual e auditiva muito intensa. Então, se a gente puder amenizar com feromônio, com a cobertinha que ele está acostumado, ou algo com o nosso cheiro, cobrir aquela caixa de transporte com algo que evite que ele tenha tanto som, tanta parte visual, colocar uma playlist amiga do gato, que venha tocando musiquinha clássica. Eles gostam, já é comprovado que eles gostam de música clássica. Ainda bem que você não tem gato, né, pai? Mas eu adoro música clássica. Mas Eu adoro. eu chego no teu carro, tem rock. Ah, mas daí se eu tivesse um gato, eu botaria música clássica. Uma claro. musiquinha clássica, vir falando baixo. Eu percebo que os gatos que eu atendo... É muito engraçado que, às vezes, o gato está tranquilo. Porém, o tutor do gato, por ser diferenciado, ele está com ansiedade à flor da pele. Então, o gato está tranquilo, mas o tutor está muito ansioso. Então, esse tutor, às vezes, ele acaba pecando pela ansiedade, o que é normal. Sim. É o amor da vida dele que está ali, né? E, às vezes, ele deixa tudo mais caótico. Mas, no final, na grande maioria das vezes, acaba dando certo. Ô, Mel, e nesse contexto de você falar, né, dessa ansiedade, desse estresse, dessa poluição auditiva visual, a vinda para um hospital, para uma clínica, você faz atendimento domiciliar atualmente, mas nem sempre é isso que acontece, Sim. né? É importante também que hoje a gente usa alguns medicamentos Que são... prévios ao atendimento, ou a vinda para a clínica, ou a vinda para o hospital, para o consultório, ou a tua chegada no domicílio. Exatamente. A gente tem uma linha aí, antes das medicações, uma linha no tempo de como era o atendimento antes dessas medicações e depois dessas medicações. Hoje em dia é praticamente baixíssimo, praticamente nula a possibilidade de que eu não consiga atender um gato. Porque se ele tem um perfil, porque a gente tem que lembrar que o gato não é bravo. Ele não tem uma má índole, ele não é um animal que ele quer te fazer mal. Ele só quer se defender, ele tá com muito medo, ele tá em pânico. E aí ele pode se tornar extremamente agressivo. A melhor defesa é o ataque. Ele pode fazer o freezing, né? Congelar e você conseguir examinar ele completamente, ele ficar... E depois ele... né? Exatamente, mas isso não é positivo, isso é Pra pânico. Para ele é... Exatamente. E a gente tem aquele gato que procura de todas as maneiras por onde Fugir. eu vou fugir. Aham. E que pula no teto e faz coisas incríveis. Com as medicações que tranquilizam, e lembrando que a gente tranquiliza, a gente tira a ansiedade, a gente não ceda o gato, a gente não vai chegar na casa do paciente, ele vai estar... provavelmente ele vai estar dormindo, mas ele vai acordar quando a gente chegar. Sim. A gente vai... esse tutor vai transportar esse gato de uma forma muito tranquila. A gente teve, assim, uma virada de chave, uma melhora no atendimento do gato, que pra gente foi muito positivo. Os próprios anestesistas falam... orientam os tutores ou o médico veterinário, o clínico daquele gato, para antes de um procedimento que precisa de anestesia, fazer uma medicação dessas, porque ele vai usar muito menos anestesia, muito menos medicação. Porque ele já vem tranquilo. É uma medicação que você tranquilo. faz por via oral, 1-2 horas antes do atendimento. Eu costumo 2 horas e meia. Daquele cenário ali, né, de estresse que o gato vai passar. E outro ponto importante, que além de você ter aquele momento mais tranquilo, mais administrável, é que você evita que esse gato traumatize. Sim, exatamente. Porque assim, a cada situação de estresse que esse gato é submetido, a próxima situação é muito pior. Exato. E muito pior e muito pior. Então, quando você usa essa estratégia já antes para evitar o estresse, o outro momento, a medicação vai agir, vai dar tudo certo. Então, você não cria, né? Você não cria naquele organismo esse pânico do manejo do hospital, da clínica, da coleta de sangue, seja o que for, né? E a gente tem essas possibilidades. Então, por que não usar? Sim. Hoje em dia, a gente... para mim, é abominável um médico, um colega veterinário que usa aquela luva de couro. Sim.
máscara para gato. Não precisa. E assim, se o gato está em pânico e quer te atacar, não atenda aquele gato. Se for uma situação emergencial, o gato foi atropelado, o gato infelizmente caiu do 19º andar, que a gente sabe que isso ainda acontece. Ceda esse paciente. Não faz nada no grito. O gato é um animal que, em situação de estresse extremo, faz parada cardiorrespiratória e morre. E num simples manejo. Então, não grita com o gato, não força o gato. Se ele está em pânico, ele está gritando, é uma consulta de rotina, manda ele para casa. Dá a medicação, orienta o tutor a fazer em casa, remarca esse atendimento. Porque é melhor para o gato. Tudo que a gente faz é para o bem do gato. Sempre. Às vezes o tutor fica, mas você não vai mexer nele? Eu vim até aqui com ele. Não, eu já tive tutores que não voltaram mais. Mas eu falo, para mim não me importa se o tutor gosta de mim ou não. Agora, se ele achar que eu sou boa para o gato dele e se eu faço aquilo que o gato dele precisa, para mim é isso que importa. Eu quero ser boa para o gato dele. Porque tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo aquilo que eu almejei é tratar melhor os gatos. Então, a ideia é sempre essa. Sempre essa. Muito lindo, Mel. Que bate-papo esclarecedor, que a gente tem como objetivo modificar realidades aí, que você possa dar uma olhada para a tua situação em casa, entender se tem algo que possa ser melhorado, possa ser ajustado e possa ser feito diferente, para que o gato tenha mais qualidade. E hoje a gente tem muita informação. E vamos tomar cuidado para filtrar as informações também, né? Por isso que o Pet Doc tá aqui. Exato. Para entregar informação de qualidade. Porque a gente sabe que também aí a internet traz bastante coisas, às vezes meio exatamente. É né? bem complicado também as informações, as fontes de onde elas vêm, podem ser meio duvidosas, exatamente. né, Exatamente. Mel, quem gostou de você, gostou do teu trabalho, te encontra como? Me encontra pelo Instagram, principalmente, né? Eu acho que é mais fácil falar comigo pelo Instagram do que pelo WhatsApp. Meu arroba é @tiamelcatvet, tá? Então, tô lá no Instagram, tenho vários vídeos, esse trabalho de medicina preventiva focada principalmente no tutor, é aquilo que eu costumo fazer. E também faço atendimento domiciliar na região ali do Vale do Itajaí. Perfeito, que bacana. Mel, muito obrigada por você ter vindo aqui a brilhantar o nosso podcast, entregar tanta informação. Passou muito rápido. Voa aqui. Passou muito rápido. E acima de tudo a gente se revê, né? Que delícia. Foi muito gostoso. Fiquei muito emocionada o episódio inteiro. Depois de tantos anos, né? Quase 14 anos já. É muito tempo, né? Vamos já deixar basta abaixo, o fax deixa que eu falei. Não, já basta o fax, meu Deus. E eu não parei de tomar água. Os ansiolíticos deixam a gente com a boca seca. Obrigada, Mel. Meu Obrigada. Deus, eu amei demais estar aqui com vocês. Parece que o tempo não passou. Nem fale, que benção. Parece que o tempo não passou, que a gente que eu era monitora da RE, que a gente tava andando pela FEPAR lá. Que legal. Que saudades daquele tempo. E é um tempo para nós, enquanto professoras, um tempo bem inesquecível. Né? De ouro, sem dúvida. E eu acho que vocês, pelo menos pela minha turma ali, vocês foram muito bem recebidas. A gente amava muito vocês. Sempre foi. E é verdade, a gente adorava demais. Era muito bom. Foi muito legal. Foi um momento muito Foi especial. tua estreia como professora, não foi, Rê? Mel, acho que foi. Vocês foram na primeira turma, né? Sim. Primeira turma da Evangélica. Primeira turma. Vocês foram a minha primeira turma. Que amor. Foi tua estreia como professora. Exato. Foi muito legal. Foi muito bom. Uma experiência muito maravilhosa. De muito aprendizado, né? Para todo mundo. A gente precisa agradecer também a MSD. Exatamente. MSD é a nossa patrocinadora, mas mais do que isso, né, Rebeca? É uma parceira. Porque a MSD aposta não só na informação de qualidade, mas, sobretudo, em produtos de qualidade, pensando em prevenção, sobretudo, de doenças infecciosas. E isso está diretamente alinhado com o nosso propósito, com um dos pilares do Pet Doc da vida longa e saudável, que é a prevenção de doenças infecciosas, né? E nós estamos aqui, doutora Patrícia, por quê? Para que os tutores jamais esqueçam que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Boa noite, tchau, pessoal.